Já estamos de volta com o programa dessa semana. Muito obrigado porque você continua aí acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Quem sabe você está aí na sua casa ou no seu trabalho, ou quem sabe acompanhando pelo seu smartphone ou pelo seu computador, não importa a plataforma onde você esteja, o bom é que nós estejamos sempre juntos para comentarmos sobre a palavra de Deus. Nessa temporada, estamos estudando o livro do Apocalipse aqui no programa. Você pode ter a sua Bíblia aberta hoje aí, capítulos 4, 5, que é o que estamos conversando com os nossos convidados, o pastor Ezequias Guimarães e Maiara Costa. Nós vamos ter o privilégio nesse momento, porque aqui no programa a gente gosta de estudar a Bíblia, mas também a gente gosta de oferecer a você a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós sempre oferecemos esta série de estudos bíblicos chamada Princípios. É uma série muito especial. Por que eu digo que ela é especial? Uma revista com 100 páginas coloridas, com temas que foram organizados, sistematizados, um texto chamando um outro texto da Bíblia, com perguntas, com dados históricos, dados teológicos, e você vai gostar demais. Basta você entrar em contato pelo telefone que está em sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido pela nossa equipe de atendentes da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Você vai solicitar o seu curso e vamos enviar gratuitamente. Se você preferir aí pela internet, é bem fácil também. novotempo.com/lições da Bíblia. Você vai entrar no blog, vai ter uma imagem como essa aqui, e você vai clicar em cima e vai poder ter o seu curso chegando em sua casa, sem nenhum custo para você. E a Novo Tempo faz isso numa forma de fazer com que todos estejamos estudando a Bíblia. E ela só consegue fazer isso graças aos amigos Anjos da Esperança, que nos ajudam e nos apoiam com seus recursos. Obrigado a cada telespectador que é Anjo da Esperança. Por causa disso que a gente consegue mandar um curso bíblico gratuitamente para a casa de tantas pessoas, tá bom? Voltando aqui ao tema de hoje, capítulos 4 e 5 de Apocalipse, estudando aqui sobre digno é o Cordeiro. Agora nós vamos continuar a conversa, entendendo melhor sobre esse tema, Assembleia Celestial na Sala do Trono, que nós encontramos aqui em Apocalipse 4, 6 a 8. Como você vê esta descrição bíblica da Sala do Trono, Maiara? Bom, ali é descrito que havia alguns seres presentes naquela cena de liturgia, né? Nós encontramos aqui registrados que havia um trono, em redor daquele trono haviam 4 seres viventes, né, com as suas descrições. Em redor deles havia 24 anciãos e em redor havia milhares e milhares e milhões de anjos. Opa, então os anciãos não são os anjos. Não, os anciãos não são os anjos e os anciãos não são os seres Toda vez que a Bíblia fala de anciãos, está se referindo a seres humanos. Seres humanos, isso. Isso é interessante, né? É uma referência importante para se entender a Sala do Trono, não é? E assim, para muitos pode parecer estranho, mas seres humanos, que seres humanos são esses? Se nós estudarmos o assunto, né, uma das linhas, né, de entendimento, né, dentro de nossa igreja compreende que esses 24 anciãos provavelmente seriam parte daquele grupo que ressuscitou na ressurreição de Jesus e que foi por ele, né, levado ao céu, junto com ele na ressurreição, né, na ascensão, como troféus da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Porque temos essa referência, claro, né? Temos Mateus 27. Mateus 27, né, 51, 52, 53. Efésios capítulo 4, versos 8 e 9, que é Paulo fazendo menção ao Salmo 67, que era um salmo de vitória, quando os reis invadiam o reino e traziam seus cativos, né? Agora, nesse sentido, na ressurreição de Jesus, aqueles santos homens de Deus que estavam preparados quando morreram, né? Uma vida exemplar, eles foram não apenas ressuscitados, mas arrebatados. Foram levados para o céu. Como troféus, isso que né? Apocalipse está dizendo, como troféus, é isso? Como troféus, né? Essa é uma das linhas de pensamento em relação a quem seriam os 24 anciãos. Né? Exato. Agora, com certeza, vocês acreditam que foram só 24 nesse arrebatamento especial
após a ressurreição, talvez creio- centenas de pessoas, né? Creio que fossem centenas, talvez, de pessoas, mas que dessas centenas, Foram 24 escolhidos, foram separados para essa 24. função aqui. Interessante. Mas qual seria a função específica desses anciãos? Apenas espectadores? Eles estavam apenas observando tudo o que estava acontecendo? Ou eles tinham um papel até de participação naquela cena da adoração? O que diz a Bíblia? A palavra de Deus aqui, se nós lermos o texto, ela não vai especificar muito, né? Não vai dar muitos detalhes ali em relação ao que eles estavam fazendo. Vai dizer que esses 24 anciãos, eles estavam prostrados diante daquele que se encontra sentado no trono, né? E adorando, né? O que vive pelos séculos dos séculos, depositando ali as suas coroas diante do trono, proclamando a dignidade de Cristo. Então, eu acredito, pelo que está escrito aqui, que esses anciãos, eles foram já como as primícias dos remidos que serão levados quando Jesus voltar. Como que Seria o- representantes da humanidade. né? Exatamente, representantes da humanidade quanto à justiça de Cristo, né? Que eles estão ali não por causa da sua dignidade, mas eles estão ali por causa da dignidade de Jesus, por causa do que Jesus fez por eles, né? E nessa assembleia descrita aqui, pastor, de Apocalipse, onde fala dos anciãos, dos seres viventes, dos milhões de anjos, quem sabe, que estão ali, a cena é de adoração. Não é uma cena de juízo, é uma cena de entronização, de adoração ao Senhor, não é isso? Exatamente, né? De vitória, né? Jesus, ele adentra o céu, é reconhecido, é entronizado e é o digno entre todos, é digno porque criou, digno porque redimiu, digno porque vai reinar eternamente. Então a ambiência ali é de extrema gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Então é uma cena litúrgica. Litúrgica, Que coisa incrível, né? A gente, mesmo sabendo que eles vivem numa atmosfera de adoração, como a gente estava conversando agora há pouco com os nossos amigos telespectadores, que a vida tem que ser uma vida de adoração, né? Até o pastor Ezequiel estava falando isso. Mesmo sabendo que no céu eles têm essa vida de adoração, eles também têm um momento especial da adoração, né? Ao Senhor, aquele reconhecimento da soberania de Cristo, da soberania de Deus, do Espírito Santo. É uma coisa muito importante na nossa adoração. Eu não sei se vocês acham a mesma coisa do que eu, se vocês não acharem, podem falar. Mas, às vezes, em nossa adoração humana, nos templos humanos construídos, né? Eu, como pastor, pude participar da construção de vários. Às vezes, a gente está colocando muito elemento humano na adoração. Eu tenho me incomodado, né? Fica muito o homem no centro da adoração. A gente vê que o centro da adoração aqui é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, né? A reverência de todos aqueles outros seres fora a Trindade ali, reverenciando a Cristo Jesus. A gente precisa fazer mais isso em nossa adoração. Eu queria que vocês Pastor, dessem o ponto de vista de com vocês. certeza, a gente precisa muito mais disso. Menos homens e mais Deus, né? Uma outra coisa é que a nossa vida de adoração, ela também cabe dentro dessa vida de adoração a liturgia também. Claro. Né? Então, os nossos momentos com Deus no templo, em comunidade, são coisas extremamente importantes, porque o clima celestial é um clima de adoração, mas a gente percebe fortes liturgias, né? Assim, de formas bem emblemáticas. Então, nós precisamos também separar tempo para os nossos momentos de adoração com liturgia no templo. Nós, quando vamos à igreja, nós estamos ali aceitando um convite de Deus. Quando adoramos a Deus em casa, Deus é nosso convidado. Mas é muito importante a gente se deparar com esse louvor, com essa adoração, com esse respeito pelas coisas de Deus. Então, eu não gosto muito quando você diz, quando eu digo você, qualquer pessoa diz que pode adorar a Deus em casa, que pode simplesmente sem um referencial, um templo, ou sem uma liturgia, pode ser um cristão porque lê a Bíblia simplesmente ou porque faz algumas, entra em algumas práticas cristãs, né? A gente precisa realmente desse momento litúrgico, um dia separado, um momento separado, uma hora separada para isso. Perfeito. Bom, vamos passar para o capítulo 5? Vamos. Capítulo 5 5 do Apocalipse está nos esperando aqui. E aqui no capítulo 5 a gente encontra
aquilo que a gente recebe do nosso manual de estudos, o título do nosso material aqui, O Livro Selado, está aqui bem na parte de terça-feira, que estudamos ao longo dessa semana, o livro selado. Esse selamento indica que o livro ele não estava aberto à compreensão humana, nesse sentido. Ele estava selado, não estava aberto à compreensão humana, e foi por isso que João chorou ali ao ver o livro, Mayara? Olha, pastor, essa é uma das linhas de pensamento em relação a esse texto, né? Tem muita gente que, ao ler o capítulo 5 aqui do Apocalipse, acredita que esse livro aqui selado, por exemplo, seria o livro do profeta Daniel, que é um livro que você encontra evidência bíblica de que estaria parte dele selado até o tempo do fim. Então, tem gente que compreende assim, né? Mas quando a gente lê o capítulo 5, e nós vamos, por exemplo, para o verso 9, diz assim, né? E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus os que procedem da terra. Então, esse verso 9 aqui, ele nos dá uma deixa para entendermos que esse livro que estava selado nas mãos do Pai e que só Cristo poderia abrir, não é necessariamente que o seu conteúdo estivesse velado aos olhos humanos, o seu entendimento, mas que esse material que estava nas mãos de Deus, ele tem mais uma conotação de um documento, de um termo de propriedade, de um termo de posse. De quem? Nosso. Uma outra linha de pensamento, eu gosto também de pensar assim, e não é um contraponto ao que a Mayara falou. Anteriormente eu falei que João chorou porque ali estava a possibilidade do cristianismo ser uma farsa. Se ninguém é digno de abrir o livro, o cristianismo seria um engodo. Mas há alguns comentaristas, eles dizem que o livro do Apocalipse começa mesmo no capítulo 6, com a abertura dos selos. Ali está a revelação do livro do Apocalipse. Então, aí a angústia de João, será que ninguém pode abrir? Aí quando aparece, eu gosto quando aparece o leão da tribo de Davi, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro. Então, ali estava propriamente a revelação do livro do Apocalipse. O que a gente vai se deparar com a abertura dos selos são coisas essenciais que nós vamos estudar em outras lições. E o fato de estar na mão do Pai, aguardando aquele que era digno de abrir, que só há um ser digno para abrir aqueles selos, aquele livro, que continuaria revelando o que aconteceria através da história, esse ser digno tinha dado a vida pela humanidade. Então, aquilo era como se fosse a prova de que havia só um ser de que poderia pegar das mãos do Pai e desatar aqueles selos e ir lendo as mensagens. Poderíamos ir também nessa linha, como vocês falaram aqui? Sim, porque depois, na sequência, você vai ter o desenrolar. O rolo vai sendo aberto e as coisas vão acontecendo, né, conforme cada selo vai sendo aberto, cada selo vai sendo quebrado. Mas para mim, assim, o ponto alto mesmo do capítulo 5 é que, independente da linha interpretativa que a gente siga para poder entender o que representa aquele rolo, uma coisa é fato. Seja as revelações para o porvir, né, futuro no período de João, né? Ou seja, a nossa vida, ambas as coisas estão nas mãos de Deus e nós podemos permanecer seguros porque foi Jesus Cristo que pagou o preço e entregou o controle da nossa vida, entregou o controle da história nas mãos de Deus. E eu vejo que às vezes a gente se desespera muito quando Deus está no controle e não a gente, né? Porque eu acho que o ser humano, não sei porquê, a gente quer estar com o controle das coisas na mão, eu quero saber o que vai acontecer amanhã ou no futuro, e é um exercício diário que a gente tem que fazer para reconhecer que deixa Deus dirigir a nossa vida, o nosso futuro, assim como Ele tem dirigido a vida do seu povo através dos séculos. Tem uma frase de Ellen White, né? Que ela diz que nada nós temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos conduziu no passado. A história seria suficiente para nos convencer de que nós deveríamos deixar a vida nas mãos de Deus. A história, não só a história dos outros, a história da vida da gente. Porque se a gente olhar para trás aí, dar uma rebobinada na vida,
quantas burradas, como diz o nortista, nós já demos, né? E se a gente tivesse deixado Deus exercer o controle dele, a soberania dele sobre a vida da gente, por outro lado, além das das nossas bobagens e burradas que a gente faz, como é o termo que você usou, também tem as bênçãos de Deus, né? Se a gente for olhar um pouco mais para as bênçãos de Deus, a gente vê que Deus maravilhoso, bondoso, generoso a gente tem. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Não importa o momento que você esteja passando na sua vida, olhar para a nossa vida, olhar para a vida daqueles que estão perto da gente, já seria um compêndio, um livro suficiente para a gente entender que Deus está no comando de tudo, né? Interessante, no Velho Testamento, geralmente quando Deus fala com o seu povo, ele relembra: fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Isso é uma referência para a gente relaxar e confiar. Foi Ele que tirou, foi Ele que fez a travessia do Mar Vermelho. Então, relaxa, te coloca nas mãos dele e segue avante, segue à frente. Exatamente. Isso mostra para mim o grande objetivo de Deus com a mensagem profética, né? Jesus, certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 19, ele diz assim: estas coisas eu digo a vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, o grande objetivo de Deus com o Apocalipse, com Daniel, com a sua profecia, não é saciar a nossa curiosidade em relação ao futuro, mas é mostrar para nós que nós podemos confiar nele mesmo em tempos de crise. É exatamente isso. Podemos confiar em Deus mesmo em tempos de crise, porque Ele não falha e Ele sabe tudo desde o passado e sabe tudo o que vai acontecer no futuro também. Vamos para mais um intervalo? Você não sai daí porque a gente volta bem rápido, tá certo? São só 2 minutos.